Bom dia, eu estou fazendo este vídeo, é o meu primeiro vídeo do meu blog, a Prof. Explica, e como o próprio nome do blog já diz, eu decidi criar o blog para falar de conteúdos que são relacionados à língua portuguesa, relacionados à literatura, à língua inglesa e às literaturas, né, de língua inglesa. Não só isso, eu também pretendo comentar sobre os fatos da educação, a sua história, a política, né? Tudo que estiver acontecendo na atualidade pode ser que esteja no blog. Para fazer esse vídeo, a minha intenção neste vídeo, no caso, é falar um pouquinho agora sobre a história da língua portuguesa, só para dar prosseguimento ao que foi postado no dia 14 de abril, né, que foi o início das discussões no blog. Então eu postei um poema sobre a língua portuguesa de Olavo Bilac, e lá, né, com o poema a gente pode perceber que a língua portuguesa ela ela tem uma história, né? Ela, como todas as línguas, ela tem uma história de origem. Ela não nasceu simplesmente da forma como ela é hoje, mas ela passou por um processo, né, que durou aí anos, séculos, até que chegasse a ser como é hoje. Enfim, então é sobre essa história que eu venho falar neste vídeo. A história da língua portuguesa, segundo Paulo Bezos Filho, ela pode se dividir em duas, né? Nós podemos tratar da língua portuguesa pegando a sua história externa e também a sua história interna. No momento nós vamos falar somente da história externa da língua portuguesa. De acordo com o autor, Roma, né, foi fundada em 753 a.C., mas sabe-se que é possível que Roma já existia mesmo antes deste período, mesmo antes desta data. Isso é mais ou menos apenas uma forma da gente se situar, né, no ano de 753 a.C., certo? Então, Roma já existia. Se formos para pensar, Roma atingiu o nível de império, de tanto que conquistou terras, de tanto que se expandiu. Nós podemos dividir, né, os períodos pelos quais Roma passou em três, né? Segundo o autor, Roma foi realeza, foi república e foi império. Foi realeza, né, em 509 a.C., foi república, né, de 509 a 27 a.C., e foi império, né, em 27, de 27 a.C. a 47, aliás, a 476 depois de Cristo. Então, se torna império depois de Cristo. Enfim, Roma passou por todas essas trajetórias, e dessa forma nós podemos ver que gradativamente houve uma expansão, né, territorial. O português, ele é um filho do latim. A língua portuguesa nasceu, se originou, né, surgiu a partir do latim. E claro, isso levou muito tempo, né, é uma questão histórica, então é bastante complexo. O termo latim se relaciona ao nome Lácio. E Lácio, na verdade, é uma região, né, uma região central da Península Itálica, em que Roma se localizava, certo? Então, Lácio é um local dentro da Península Itálica em que Roma se localizava. É por isso que Olavo Bilac chama a língua portuguesa de a última flor do Lácio, porque ela foi uma das últimas línguas a se originar do latim. No Lácio, que é essa região central da Península Itálica, em que se localiza Roma, lá no Lácio é que se originou o latim, é lá que se falava o latim. O latim foi tido como a língua oficial em Roma.
Então, havia muitos falantes, havia quem falasse o latim e ela vigorou por bastante tempo. O latim foi dividido, não dividido, mas constatou-se, né, de acordo com Paulo Bezotti Filho, duas variantes do latim, para se ter ideia. Duas variantes. Então, as variantes, elas são variações de uma língua complexa. O latim já era uma língua complexa. Então, houve variações. O latim foi dividido em dois, por exemplo, o latim literário, né? Como se diz, a variedade literária e a variedade vulgar, certo? De acordo com Friedrich Dies, o latim não se originou do latim, a língua portuguesa não se originou do latim literário, ela se originou do latim vulgar, certo? Então, o latim literário era usado na escrita, já o latim vulgar ele era falado, certo? Então, como nós podemos perceber, é uma questão de cultura, é uma questão de história, até a gente chegar na língua portuguesa como ela está hoje. Roma era bastante forte e se expandiu, certo? Então Roma foi tomando território. E ao passo que que uma comunidade, que um grupo vai tomando espaço, vai tomando território. Aqui no Brasil, por exemplo, nós fomos colonizados pelos portugueses. Roma foi, de certa forma, colonizando, certo? Então, foi ganhando espaço, foi ganhando território. De forma que Roma passou de república para império. Então, é o seguinte, ao passo que Roma ia se expandindo e colonizando e ganhando terra, ela precisava de pessoas para falarem o seu idioma, né? Para estar nesses lugares e irem tomando posse das terras novas que eram conquistadas. Então Roma enviava pessoas para estar nesses locais, né? Já que nós queremos a terra, nós temos que enviar pessoas para tomar conta dessa terra, para não deixar que outros venham conquistar o que já é nosso. Então, dessa forma, as pessoas iam se deslocando e tomando conta desses novos territórios. É verdade que o latim literário, né, o latim clássico, o mais erudito, né, por assim dizer, ele era falado pela minoria das pessoas, né? Então ele era falado por um grupo muito pequeno em relação ao latim vulgar. O latim vulgar já era falado pela maioria das pessoas, certo? Então, esse fator, né, ele já contribui para que haja uma aceleração, né, da expansão do latim vulgar em detrimento do latim literário. Então, essas pessoas que iam tomando conta das terras, que iam se apossando delas, como era a maioria, levavam a variante vulgar, não a variante literária. Enfim, este é um dos fatores que fazem com que a língua mais falada, o dialeto mais falado, a variante mais falada daquela região seja o latim vulgar e não o latim literário, certo? Um outro fator que contribuiu para a expansão do latim vulgar e não do latim literário foi a desestruturação do império. Sim, porque Roma teve seu apogeu, né? Roma se expandiu até não conseguir mais. O Império Romano caiu, né? Se desestruturou no século V depois de Cristo, certo? Então, a partir do século V depois de Cristo, tudo que tinha se conseguido, né, com os estudos, com o latim literário que era escrito, dá para imaginar naquela época que as pessoas já escreviam, já
registravam o conhecimento, né? Já registravam poemas, né? Prosas, enfim, registravam as coisas. Com essa desestruturação, aconteceu o seguinte: aconteceu a regressão, né? Uma espécie de regressão. Então, todo o conhecimento estagnou, parou, o latim literário parou de ser utilizado, já não se escrevia tanto mas né, nós podemos imaginar isso. Imaginam que a desestruturalização de um império, as pessoas param de escrever e com isso, o latim vulgar vai se expandindo, certo? Então são dois fatores. O primeiro é que a maioria das pessoas falam latim vulgar e não latim literário. E o segundo fator que contribui para que o latim vulgar tenha tamanha expansão é o fato de ter ocorrido naquela época, século V depois de Cristo, a desestruturalização do império, que fez com que todo o conhecimento, tudo que tinha, tudo que aquela população já tinha conseguido estabelecer em termos de conhecimento, regredisse, certo? Então tudo voltou a estaca zero de certa forma.